Olá, tudo bem com você? Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Eu sou a professora Cida Castelo e hoje eu trago para você neste vídeo sobre o formulários Google ou Google Forms. Só que este assunto vai ser dividido em duas etapas, em dois vídeos. Eu vou te explicar então logo depois da vinheta. Então, já estou aqui na tela do meu computador e, como eu falei, hoje eu vou abordar os formulários do Google, né? Ou Google Forms, como chamamos, mas só que vai ser dividido em duas partes. Hoje eu vou falar para você o que nós vamos ver em cada parte desses vídeos, então serão dois vídeos. O de hoje é a parte 1, eu vou mostrar para você, então, nós vamos conhecer quais os modelos de formulários existentes, já os modelos prontos para você poder trabalhar com eles, conhecer alguns tipos de questões que estão nesses modelos que existe lá no Google Forms, né? E depois, no segundo vídeo, então na outra semana, nós vamos ver como criar os nossos próprios formulários. Então, já estou aqui na página inicial do Google, naquela página onde ele traz documentos, planilhas e apresentações, e aqui sobre formulários Google. Você pode clicar aqui neste link, ir para formulários Google, ele vai pedir para você fazer login e senha, se você digitar sua senha, né? Fazer o login e digitar a sua senha. Se você ainda não estiver logado, se você ainda não entrou na sua conta. E também nós podemos ir pelo Google Drive. Da mesma forma, então, eu estou usando aqui o Google Chrome, nesses botõezinhos que temos aqui, esse atalho aqui, nós temos aqui o Google Drive. Veja que ele traz aqui, como eu já mostrei para você, um atalho para você ir para os documentos, planilhas e apresentações, mas para o Google Forms ele não traz. Vamos iniciar então aqui o Google Drive. Se eu clicar aqui, ele vai trazer a tela para eu fazer o login. E se eu vier por este outro caminho aqui, também, quando eu clicar em ir para formulários Google, ele vai abrir a mesma tela para eu fazer o login. Só que, depois de ter feito o login, ele apresenta telas diferentes. Eu vou começar por esta tela aqui, então, como eu já tinha feito, já usei o Google Chrome aqui, já entrei na minha conta, ele já traz aqui a conta, é só eu clicar aqui, digitar a minha senha e clicar em próximo. Depois então que eu fiz o login, ou seja, depois que eu entrei na minha conta, ele já traz direto dentro de um formulário em branco. Se nós viermos aqui pelo Google Drive aqui, naqueles 3 pontinhos que eu mostrei para você, ele vai então primeiro entrar no Google Drive, que é como eu vou fazer, para depois então a gente escolher para fazer um formulário. É sempre bom lá no Google Drive você manter-se organizado, como eu já falei, criar pastas para você organizar melhor os seus arquivos. Então eu vou fechar essa janela aqui. Como eu já fiz login aqui, vou clicar e vou para o Google Drive. Eu fiz o login quando eu entrei nesta tela, então ele já estou logada, já estou na minha conta. Percebe que aqui já estou com a minha conta aqui. Vou criar primeiro uma pasta. Então, vou criar uma pasta, vou escrever formulários
Vou abrir essa pasta e vou criar um novo formulários Google. Posso começar com um formulário em branco, como ele traz aqui para a gente, essa opção, ou com base em um modelo. Como eu falei então no início do vídeo, hoje eu vou mostrar para você com base em modelo. Quando nós clicamos aqui, também tem a possibilidade de começar com um formulário em branco. Aqui ele traz os mais recentes que você utilizou, os recentemente. E ele também traz alguns formulários já prontos, então organizados aqui, formulários com tema pessoal, então informações de contato, encontrar um horário, sobre alguma coisa aqui de evento que você possa querer, né, ter organizado um evento, convite para festas, inscrições para ganhar camiseta, tem aqui inscrições no evento, sobre trabalho, então feedback do evento, solicitações de pedido, formulários de candidatura à vaga, pedido de licença, solicitação de trabalho, feedback de cliente, e aqui então voltado para a educação. Então, testes em branco, atividade final, avaliação, título de da planilha e avaliação do curso. Eu vou mostrar para você alguns exemplos do que já tem pronto aqui. Então, é só você clicar sobre o modelo que você quer fazer esse formulário, que ele então já vai trazer para você. Vou mostrar aqui este inscrição no evento. Ele está criando o formulário para a gente. Então, ele já traz alguns exemplos aqui de questões. Então, o horário do evento, a data desse evento, o endereço, aqui para preencher o nome. Então, percebe que conforme eu clico em cima de cada uma dessas questões que estão aqui, você pode editar essa questão. Aqui é uma questão para você, onde você está solicitando o e-mail que a pessoa vai responder para você nesse e-mail. Então, tem algumas configurações aqui, texto. Aqui você espera que seja um endereço de e-mail, então ele vai dar uma validada para você aqui quando a pessoa for responder esse questionário, né? Ou quando for acessar o que você está disponibilizando aqui. Aqui a organização, então tem aqui resposta curta, eu já vou explicar alguns deles para você também. Aqui nós temos, você participará de quais dias? Então, dia 1, dia 2, dia 3, aqui você pode adicionar mais opções. Se tem algumas restrições alimentares, então nenhuma, se é vegetariano, se é vegano, você pode adicionar mais opções. E então, e aqui uma questão de que a pessoa entende que vai ter que pagar, você coloca o valor, colocaria o valor da entrada desse evento. Então, esse daqui é um exemplo onde você pode modificar essas questões que já estão aqui. É só você clicando em cima e editar. Aqui nós temos o cabeçalho. Aqui nós temos uma resposta curta, então aqui você coloca a pergunta que você quer e como que o respondente vai preencher. Então nós temos aqui resposta curta, um parágrafo aqui, ou seja, ele pode responder com um texto mais longo. Se é uma questão de múltipla escolha, questão de caixas de seleção, uma lista suspensa, se a pessoa vai ter que enviar um arquivo para você, se é alguma coisa, alguma questão com uma escala linear, com grade de múltipla escolha. Eu vou mostrar algumas dessas para você também. Aqui data, horário. Então, essa daqui é um tipo de
pergunta que espera-se uma resposta curta. Se eu quiser modificar, é só eu clicar aqui e eu modifico o tipo de resposta que eu quero. Como eu já falei para você aqui, então nós temos aqui solicitando um e-mail, veja que é uma resposta curta, aqui vai ser o texto do e-mail, né, o texto da resposta curta, e nesse texto que foi colocado aqui, então, nós esperamos que seja um endereço de e-mail. Se fosse alguma coisa numérica, então você pode configurar aqui, lógico que não seria o endereço de e-mail, mas você espera que a pessoa preencha para você com um valor numérico, ou então com comprimento aqui, ó, número máximo de caracteres que você espera que a pessoa preencha, então 4, 5 caracteres, ou número mínimo. Depois, aqui expressões regulares já é alguma coisa que você vai colocar que contém ou não contém alguma restrição que você quer, né? Então você vai colocar pode configurar esses tipos de questões. Uma outra coisa que eu quero te mostrar aqui, então, deixa eu voltar aqui como estava, né? É texto e endereço de e-mail. Você pode duplicar essa questão aqui, então você pode duplicar, você pode excluir, e aqui é quando é de preenchimento obrigatório. E onde tem esses 3 pontinhos aqui, você também consegue fazer algumas configurações. Então, exibir aqui descrição, ou então exibir aqui, né? Vou tirar validação de resposta. Quando você coloca para validação de resposta, que ele aparece esse outro campo que você tem que configurar. Então, que eu quero que contenha um e-mail. Aqui, resposta curta, igual eu já mostrei. Esse tipo de questão aqui já traz, olha, como ela já veio pronto, né? Esse formulário já veio pronto, ele já traz para você qual é o tipo de questão que está sendo feita aqui. Então, são caixas de seleção. Posso adicionar uma outra opção aqui, então é só clicar aqui e digitaria, né, dia 4. E assim você vai adicionando essas opções, ou então adicionar outro também aqui você também vai poder fazer essa configuração. Se você quer excluir alguma dessas opções, é só clicar no X que tem aqui do lado. Uma outra coisa bastante interessante que você pode rearranjar essas questões. Então, tá vendo esses 6 pontinhos que tem aqui? Eu posso clico, seguro e arrasto e levo essa questão para cima. Veja aqui, a organização ficou aqui embaixo. Clico, seguro e arrasto, organização ficou aqui em cima. Outra coisa aqui, né? Quando aparece esse asterisco vermelhinho, significa que aqui essa pergunta tem que ser preenchida obrigatoriamente. Se eu tirar, então o respondente, a pessoa que estiver preenchendo esse formulário, que estiver respondendo esse formulário para você, não tem obrigação de preencher esse campo. Então, depende dos dados, depende do que você está fazendo, você pode colocar aqui, configurar para ser obrigatório ou não. Aqui nós temos questão de múltipla escolha. Nessa daqui de cima, só voltando um pouquinho, em caixas de seleção eu posso selecionar mais do que uma opção. Nós vamos ver aqui no modo de visualização como que ficam essas questões aqui. No modo de múltipla escolha, então, só o respondente consegue selecionar somente uma dentre essas outras
que estão aqui. A mesma forma, você pode deixar obrigatório ou não, excluir essa questão ou duplicar essa questão, e também quantas opções você pode excluir aqui. Percebe que ele vai automaticamente salvando para você, igual no Google Docs, que eu mostrei para você, igual em documentos, planilhas e também no apresentações. Nesse botãozinho que tem um olhinho aqui, você consegue ver como que a pessoa vai ver quando você mandar esse link, quando você disponibilizar. Então percebe que aqui está com asterisco, porque tem que preencher este campo, assim como o e-mail. Se você clicou e tirou o mouse, veja que ele já traz aqui uma validação para você. Então, nome. E-mail. Se eu colocar somente Cida e eu for para a próxima questão, veja que ele valida para você. Precisa ser um endereço de e-mail válido. Então, Cida, cliquei no de baixo, ele ainda não validou. Eu preciso colocar mais alguma coisa aqui. Clicando aqui, ele ainda não validou. Então, .com. Agora ele validou. Então, é importante esse tipo de configuração, porque ele já faz essas validações para você. Aqui a organização. Aqui você participará de quais dias? Eu posso marcar que eu quero participar do primeiro dia e do terceiro dia, por exemplo. Restrição alimentar. Se eu clicar em nenhuma, eu não consigo clicar em vegetariano e nenhuma. Então, aqui é somente uma opção por vez. E aqui sim, eu entendo que precisarei pagar. Então, lá na hora que você está fazendo as questões, você vai colocar o valor aqui. E vou clicar em enviar. Quando eu clico em enviar, aqui as configurações estão que eu posso editar a minha resposta, né? Então, vou voltar aqui para editar. Então, depende das configurações que fizemos e vou clicar em enviar. Vou fechar aquela página e veja que agora nós temos aqui em respostas, tenho uma resposta que foi enviada para mim. Aqui é se você está aceitando ou não ainda enviar em respostas, e nesses 3 pontinhos que nós temos aqui, eu posso selecionar o destino da resposta ou fazer o download dessas respostas. Então, se eu for selecionar o destino dessas respostas, ele vai criar uma planilha para mim aqui, ou selecionar uma planilha que já existe. Vou criar essa planilha. Se você precisar de mais informações, tem aqui o Saiba Mais. Vou clicar em criar e ele já colocou para mim aqui uma planilha que tem essas respostas que foram enviadas. Logicamente que nós vamos ter aqui, se você tem mais do que um respondente, então os formulários servem para a gente fazer pesquisas, né? Então você que está fazendo aí um curso de mestrado, doutorado, um TCC, ou você que quer enviar uma pesquisa, uma survey, né? Uma pesquisa de satisfação com o seu cliente, ou você, professor, professora, que quer criar as suas avaliações ou atividades online, pode ser utilizado aqui. Você vai ter mais do que uma pessoa respondendo ao seu questionário. Percebe que ele traz, como eu já havia falado, ele traz para a gente uma estatística do que foi respondido. E aí eu volto aqui para perguntas. Voltando aqui no meu Google Drive, veja que eu tenho
as minhas respostas que foram criadas aqui para esse formulário de eventos. Vou fechar aqui, duplo clique, então eu tenho em forma de planilha, é a planilha do Google. Aqui é um lembrete que ele está dando para a gente aqui, ok? Então, eu tenho todos os campos que foram respondidos, eu tenho aqui na nossa planilha. Vou criar, então, mais um outro formulário. Então, formulário, vou aqui com base em um modelo. Eu vou criar um formulário de atividade final. Então, percebe que tem aqui qual é o nome da atividade. Olha aqui, uma coisa que você pode colocar aqui é o nome. Por exemplo, se fosse atividade final da turma A. Então, assim você consegue, você tem mais do que uma turma, você consegue saber de qual é essa atividade, de qual é a sua turma. A mesma coisa, resposta curta, aqui um e-mail, se o tópico foi o mais importante para você, né? Qual foi o tópico que você aprendeu aqui, deixa eu clicar aqui embaixo, qual foi o tópico mais importante que você aprendeu na aula de hoje? Percebe que são todos com resposta curta ou resposta longa, neste formulário que já trouxe pronto. Ah, mas eu preciso adicionar mais uma questão. Então, tem aqui adicionar uma pergunta. Veio aqui o tipo de pergunta. Então, aqui você vai escrever, digitar qual é a pergunta que você quer fazer e qual é o tipo que você quer. Você quer uma resposta curta, um parágrafo, múltiplas escolhas e assim por diante. Então, vou colocar aqui que seria uma resposta curta, sua avaliação geral. E aí, por exemplo, eu quero colocar ela aqui para baixo. Vamos ver, então, uma outra coisa que eu quero te mostrar. Um outro tipo de formulário. Então, veja o nome que ficou aqui, ó, atividade final, turma A. Vou criar mais um tipo de formulário. Agora eu vou apresentar para você aqui o formulário, esse aqui, ó, feedback do evento. Logicamente que quando você fizer um formulário ou com base em um modelo, ou também com base, ou começando a criar um formulário em branco, você pode colocar todas essas questões, tirar questões, fazer toda a configuração do jeito que você precisa. Então, aqui nós temos esse formulário, esse feedback do evento, ele tem uma imagem aqui por trás, que você também pode configurar, depois eu vou mostrar essas configurações para você também. Temos aqui feedback do evento, então tem uma mensagem para quem vai responder o seu questionário, e olha só que interessante. Então, você ficou satisfeito com o evento? É uma questão, a resposta eu quero em uma escala linear, que vai de 1 a 5, onde 1 é pouco satisfeito e 5 é muito satisfeito. Hoje em dia nós temos, as empresas, elas fazem muitas pesquisas com os seus clientes utilizando esse tipo de questão. Aqui você pode colocar que vai da escala 1 até 10. Então, onde 1 é pouco satisfeito e 5, aqui no caso, né? Se eu colocar aqui em vez de 5, eu colocar 10, é muito satisfeito.
voltar aqui para 5. Então, é uma questão de resposta obrigatória. O evento foi relevante e útil para o seu trabalho? A mesma coisa, uma outra questão em escala linear. Quais foram os pontos mais importantes? Então, a resposta curta. Essa outra aqui, então, ele tem uma grade de múltipla escolha, onde para cada linha a pessoa vai escolher uma dessas avaliações aqui. Então, tem 1, 2, 3, 4. Se ele está pedindo aqui, ó, 1 é igual muito insatisfeito e 5 é igual a muito satisfeito, então precisamos alterar aqui, colocar para 5, ou aqui se a pessoa não quer responder, então nenhuma dessas respostas. E você pode ir acrescentando mais linhas para serem respondidas por essa coluna, e é bastante interessante aqui, principalmente na hora que a pessoa vai responder. Eu vou te mostrar como que fica. Então, aqui um feedback adicional. Esse daqui eu não preciso, essa questão eu não preciso, eu vou excluir essa questão. E aqui também mais uma outra, quais foram as sessões mais relevantes. Então, não relevante, relevante, muito relevante e não participei. Também é uma questão com grade de múltipla escolha. E as outras aqui são repetidas, né? Já mostrei para você. Vamos ver como que fica esse tipo de formulário, visualizar. Então, você ficou satisfeito com o evento? Pouco satisfeito ou muito satisfeito? Aqui o 3 significaria neutro, né? Nem satisfeito, nem insatisfeito. O evento foi relevante e útil para o seu trabalho? Pouco útil ou muito útil? Foi muito bom. Quais foram os pontos importantes para o evento, né? Importantes do evento? Aqui é aquela que eu falei para você. Então, se você responde somente uma questão, veja que quando eu cliquei aqui, ele já fez uma borda vermelha e ele traz aqui, ó. Esta pergunta exige uma resposta por linha, então vou ter que responder todas essas perguntas aqui. E também, só consigo selecionar uma dessas perguntas, uma dessas opções que nós temos aqui. Então, quando você termina de preencher, então, 1, muito insatisfeito e 5, muito satisfeito, então você terminou de preencher, aí ele tira aquela mensagem. A mesma coisa é esse daqui. Então, quando eu termino de preencher, aí é que ele já tira aquele alerta para a gente. Aqui, por exemplo, eu vou colocar, não está falando que é obrigatório, vou pedir para enviar a resposta e ele já enviou essa resposta para a gente. Então, percebe que eu tenho aqui respostas, eu consigo ver aqui a estatística. Então, quando você tem mais do que um respondente, percebe que ele traz essas estatísticas para a gente. Então, de escala de 0 até 1, quanto que foi que cada pessoa respondeu. A mesma coisa que você pode aqui baixar, né? Salvar como planilha, fazer download dessas respostas. Aqui, veja como ele apresenta para você essas respostas, então, com um gráfico muito interessante. Vou voltar aqui para o nosso modo de perguntas. Vou mostrar aqui para você também. Então, nessa palheta aqui de tinta, você pode personalizar o tema, escolher a cor do tema que você quer. Então, percebe que ele vai mudando conforme eu estou selecionando. A cor de fundo, com base no tema que foi escolhido. Aqui nós temos o estilo da fonte. Tá, o básico tem uma fonte que é decorativa, então
depende do tipo de questionário, você pode abusar um pouco desse colorido, né? Do tipo de fontes, então fonte formal, fonte divertido. Você pode também aqui no cabeçalho, imagem enviada. Então você pode escolher qualquer uma dessas imagens que ele traz pronta para você aqui. Por exemplo, vou colocar essa aqui, ó, esta. Tá? Então vou pedir para inserir. Veja que ele já alterou aqui. Ou você também pode fazer upload. Você precisa ter o tamanho da imagem de acordo com o que ele aceita, ou pegar no Google Fotos. Uma outra coisa que eu vou te apresentar, deixa eu fechar aqui também. Uma outra coisa, então, que eu vou te apresentar aqui é o botão de configurações. Então, configurações, se você quer coletar endereços de e-mail e você quer enviar um recibo de respostas, né? Se a pessoa que responder solicitar esse recibo de resposta ou sempre. Aí é necessário fazer login. Limitar a uma resposta somente por e-mail, ou deixar a pessoa responder mais do que uma vez. Editar após o envio, ou né, os participantes, ou ver gráficos de sumário e respostas de texto. Mas isso também depende da finalidade do seu questionário, do seu formulário aqui. A apresentação, você pode mostrar uma barra de progresso de acordo com as respostas, de acordo com o número de questões que a pessoa tem para responder. Você pode embaralhar a ordem das perguntas, e essa eu vou deixar para a parte 2. E aqui, esse testes também, você pode configurar essa parte, então eu também vou deixar para explicar no próximo vídeo, porque lá eu vou abordar principalmente fazer formulários para avaliação. Aí vou tirar aqui, você clica em salvar e ele vai salvar essas configurações que você fez. Como que você pode disponibilizar esse formulário? Então, você pode clicar aqui em enviar. Você pode enviar por e-mail. Aí você vai digitar o e-mail da pessoa aqui. Você pode compartilhar um link. Então, aqui é o link onde está esse formulário. E você pode encurtar esse link também. Ele já deixa aqui um link curto. Você pode clicar Ctrl C para copiar o link ou clicar aqui em copiar. E aqui, se você quer disponibilizar esse link no seu site, por exemplo, você pode copiar essa instrução que tem aqui para você. Se você tem um site, você quer que a partir do seu site a pessoa clique naquele link para entrar no seu formulário. Aqui você pode copiar e também você pode compartilhar no Facebook ou no Twitter. Então, hoje eu apresentei para você os formulários do Google ou Google Forms. Vimos a primeira parte. Na outra semana tem a parte 2, abordando principalmente para fazer questões de avaliação. Então, vou mostrar para você como eu utilizo o Google Forms quando eu quero fazer as minhas avaliações também. Essa, então, é mais uma dica aqui do canal Cida Castelo, do meu quadro Descomplicando a Tecnologia. Espero que você tenha gostado deste vídeo de hoje. Deixe os seus comentários, se você gostou, o que você gostaria que eu abordasse. E não perca, né, na próxima semana, o vídeo
a parte 2 de formulários Google. Te espero, então, na próxima semana. Até mais!